Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. 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 Noite. Alegra-me esta onda de boa noite que vai atravessando a nossa diocese. Já somos 80, 98, 99 e outros se juntarão para esta terceira sessão em que procuramos o caminho da renovação da nossa diocese, proposta no âmbito do processo sinodal que o Papa nos propôs e que o nosso Bispo nos convidou também a participar de uma forma muito empenhada, e como nas anteriores sessões, ele também nos vai saudar agora e connosco fará uma pequena oração. Então, boa noite a todas e a todos. Boa noite. Espero que todos Boa noite. bem. Boa noite. Que o feriado também tenha feito bem a todos. E Boa assim noite. mais cansados hoje para concluirmos esta tríade de reflexão sobre o caminho sinodal que estamos a fazer, e hoje concluindo com um dos aspectos do nosso caminho sinodal, que desembocou na criação das unidades pastorais. Elas estão na concretização disto, não esgotam aquilo que significa o caminho sinodal, bem pelo contrário, são simplesmente uma reorganização da diocese para melhor respondermos ao apelo da Igreja. E isso por quê? Porque o caminho sinodal foi-nos ajudando a ver a necessidade de que sinodal significa caminhar juntos, e por isso mesmo, como é que se caminha juntos em Igreja? Há tantas formas de organização que podem servir, mas no contexto de uma diocese, no mundo inteiro isso é muito comum, de reunir-se assim várias paróquias e vários agentes pastorais, reunir-se para caminhar e organizar juntos a vida da Igreja. Não ter de uma parte o bispo e os padres e da outra os fiéis e as suas organizações, mas caminharmos juntos. Por isso, aquilo que significou este caminho que fizemos, de que cada um de nós, seja o bispo, os padres, os religiosos e religiosas, os leigos e leigas, os diversos movimentos, todos fazemos parte da mesma Igreja e cada um, segundo os dons que recebe, está também ao serviço dessa Igreja. Isto é o fundamento básico de tudo isto. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo, que nos chama a ser filhos de Deus e, portanto, irmãos e irmãs entre nós. Isso gera comunhão, que gera a Igreja. Depois, também, essa Igreja precisa do serviço de todos e cada um a seu modo vai participar neste caminho da construção das nossas comunidades. Isso como também significou para nós organizar os padres em equipas, para que já entre eles esta partilha de funções e do trabalho feito em comum, que também quer responder a um menor número de padres para responder para o cuidado das comunidades, mas o fundamental é precisamente também a nível do bispo com os padres, dos padres entre si e dos padres com os seus conselhos e com as suas paróquias, de trabalharmos todos juntos para a única Igreja que formamos. Este é o básico de tudo isto. Hoje é disso que nos vai falar também o padre Armindo, que tem acompanhado comigo e com os diversos conselhos da Diocese. Este tem sido o caminho que nos tem ocupado também a nossa reflexão, a nossa oração, o nosso discernimento em comum, para concluirmos, para mudarmos o modo de ser Igreja, que era isto que o Papa Francisco sempre nos dizia. Isto não é simplesmente uma questão de estruturas, é mudar o modo de ser Igreja. Para isso, sentindo-nos irmãos e irmãs entre nós, vamos rezar juntos a oração do Senhor que Jesus nos ensinou a chamar de nosso Pai do céu e que nos faz todos irmãos e irmãs neste caminho que estamos a trilhar.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Maria, Mãe da Igreja, rogai-nos. Então, restituo a palavra para Armindo. Muito obrigado, Sr. Bispo. E então, proponho-me fazer convosco, nesta primeira parte desta sessão, o caminho que nos trouxe até aqui. Depois falar um pouquinho dos seus fundamentos, o Sr. Bispo já os referiu, as opções na mudança e depois a estrutura das unidades pastorais. Assim, de uma forma simples, para recordar e ao mesmo tempo para avivar o projeto que temos entre mãos. Então, etapas de um caminho. Decorre esta jornada que estamos a fazer da publicação do projeto pastoral diocesano. Pelo batismo, somos Igreja Viva e Peregrina. Foi apresentado no dia 23 de setembro de 2023, para o triênio de 23 e 26. E nele, dentro do processo sinodal lançado pelo Papa Francisco, procuramos, de facto, trazê-lo à prática, este mesmo processo sinodal. Para o efeito, foi constituído nessa altura, em setembro de 2023, na véspera da partida do Sr. Bispo para a primeira sessão sinodal, a primeira Assembleia Sinodal, um grupo de trabalho com o objetivo de implementar uma das linhas de força do projeto pastoral diocesano, a reestruturação pastoral territorial da Diocese, pela criação de unidades pastorais e pela revisão das vigararias. Este grupo de trabalho, constituído por 3 leigos e 4 padres, elaborou em setembro e outubro de 23 uma carta de princípios sobre a conversão pastoral da Diocese e um documento operativo para a criação das unidades pastorais, que foram estes 2 documentos apresentados nos meses de novembro e dezembro aos diversos conselhos diocesanos: Coordenação Pastoral, Vigários Forâneos, Conselho Presbiteral e Colégio de Consultores. Passada esta fase de apresentação e aprovação tácita, passou-se a um segundo momento, no trimestre que vai do Natal à Páscoa. Então, a consulta foi alargada em janeiro aos membros das equipas presbiterais de cada vigararia e em fevereiro e março a todas as paróquias. E o seu contributo, o das paróquias, foi depois partilhado no mês de abril de 24 em assembleias vicariais convocadas para o efeito e presididas pelo nosso bispo. Desta auscultação resultou em maio de 24 uma proposta elaborada pelo grupo de trabalho e confirmada pelo Conselho de Vigários Forâneos para a criação de unidades pastorais e reorganização pastoral do território da Diocese. Em junho de 24, mais concretamente a 18/6, depois de passar novamente pelos conselhos diocesanos e ser enriquecida com os conselhos, as sugestões destes e de outros contributos que entretanto nos chegaram, o nosso bispo assumiu esta proposta como projeto diocesano. No documento publicado, no dia 18 de junho, Reorganização Pastoral da Diocese de Leiria Fátima, Dom José diz que, embora não seja um dogma, podendo por isso ser objeto de observações que levam e podem levar a eventuais melhorias, este projeto deve ser considerado como ponto de partida para novos passos. E aí explica: as orientações sobre a estrutura e funcionamento das unidades pastorais não são um regulamento, mas uma proposta de arquitetura inicial que permite a sua estruturação. Nesta mesma altura, o nosso bispo intensificou os contactos com os membros do presbitério para a formação das equipas presbiterais. Embora estivessem previstas mais, só puderam avançar 2 unidades pastorais: a Unidade Pastoral dos Marrazes, em finais de setembro de 24, e a Unidade Pastoral de Orém, em meados de novembro de 24. Conforme comunicado datado de 13 de agosto de 2024, sobre a transformação pastoral da Diocese de Leiria Fátima. Os decretos, no entanto, sobre a reestruturação das vigararias, que passariam de 9 para 7, e a instituição das unidades pastorais,
que agruparam as 73 paróquias em 17 unidades pastorais, tem a data de 5 de março deste ano, 2025. Das 7 vigararias, 2 coincidem com uma unidade pastoral. Neste caso, Fátima Marinha Grande. Uma agrupa 2 unidades pastorais. 3 agrupam 3 unidades pastorais. E uma agrupa 4 unidades pastorais. Das 17 unidades pastorais, 2 agrupam 3 paróquias. 9 agrupam 4 paróquias. 5 agrupam 5 paróquias. E uma agrupa 6 paróquias. As 17 equipas presbiterais, nomeadas para o seu serviço, são constituídas em 9 delas por 2 padres, em 5 delas por 3 padres e em 2 delas por 4 padres. Assim, temos 41 sacerdotes ao serviço das unidades pastorais. Colabora ainda com várias unidades pastorais uma dúzia de sacerdotes, membros das ordens religiosas e diocesanos reformados. Isto, de alguma maneira, a estrutura. Agora, os elementos fundamentais aos quais o nosso bispo, o Sr. Dom José, no início já fez referência. E o elemento fundamental é o batismo. Nele, Deus Pai declarou-se a cada um de nós, dando-nos, na força e na alegria do Espírito Santo, a vida nova do seu Filho muito amado, que nos fez filhas e filhos adotivos, irmãs e irmãos em Cristo, antes de qualquer distinção, seja ela vocacional, carismática ou ministerial. Este dinamismo amoroso insere-nos na comunidade dos discípulos de Jesus, impelindo-nos para a missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. De facto, a Igreja, a Diocese, as unidades pastorais e as paróquias não são o centro, como cada um de nós também não o é. Todos somos chamados a servir o Evangelho segundo a graça recebida. Neste contexto, o tempo é novo e é de grandes desafios. Por isso, como dizia o Papa Francisco, nós não estamos a viver uma época simplesmente de mudanças, mas estamos a mudar de época. Por isso ele convocou a Igreja para um processo sinodal de redescoberta da sua identidade mais profunda. E não o quis fazer só com os seus colaboradores habituais. Normalmente, os cardeais e os bispos. Optou por envolver todo o povo santo de Deus, que era uma das suas expressões mais queridas, no discernimento dos sinais do Espírito, presente nos dinamismos socioculturais do nosso tempo. E já este ano, pouco antes de partir para a casa do Pai, a 15 de março, convocou a Igreja para uma Assembleia Eclesial a realizar em outubro de 28, para que se possa continuar a trabalhar na implementação, acompanhamento e avaliação do processo sinodal em curso. Foi neste contexto que o nosso Bispo nos convocou a todos para participar e nos envolvermos neste dinamismo de renovação eclesial, que nos leva a aprofundar o sentido da nossa missão como discípulos do ressuscitado, quer para o anúncio do Evangelho e celebração dos sacramentos, quer para a renovação da vida das nossas comunidades e serviço da caridade. Então, há alguns elementos que mudam e, de alguma maneira, há alguns que são estruturantes e que precisam de um novo rosto. O primeiro deles todos, a nossa paróquia. Ela, ou as nossas paróquias, elas são a rede local da Diocese, porque inseridas no tecido social das cidades, vilas e aldeias. Os seus dinamismos, serviços, conselhos, movimentos, tradições são um ativo pastoral que é preciso cuidar, renovar e inovar para que possam continuar a cumprir a sua missão. As unidades pastorais, acolhendo o ritmo de vida de cada uma das suas paróquias, têm como objetivo promover o enriquecimento mútuo da vida das nossas comunidades, lançar novas dinâmicas de evangelização e gerir melhor os recursos humanos e materiais. Com a criação das unidades pastorais, privilegia-se o trabalho em equipa, dos padres entre si, dos padres com os leigos e dos leigos entre si. Também contribui para a redescoberta do lugar incontornável, mas não único, dos presbíteros, membros da equipa sacerdotal e párocos in solidum da unidade pastoral, como servidores da comunhão e guias no discernimento dos dons e carismas que Deus suscita no seu povo para o bem de todos. Neste contexto, percebemos que o caminho de implementação das unidades pastorais passa necessariamente pela conversão espiritual e pela mudança de mentalidades, na forma de ver, pensar
e viver em igreja. Em síntese, podemos dizer que as unidades pastorais são uma oportunidade para promover o trabalho e a equipa dos padres, entre si e com os leigos, em atento discernimento dos sinais dos tempos, à luz da escuta do Espírito Santo. A pastoral de conjunto das paróquias de cada unidade pastoral, partilhando recursos e projetos. E o equilíbrio entre o todo, a diocese, e as partes, vigararias, unidades pastorais e paróquias, a fim de melhor organizar a ação pastoral e oferecer aos seus membros os meios necessários para crescer na fé, na esperança e no amor. Então, por último, o último aspecto, então, gostaria de voltar a recordar, porque muitos já saberão, mas recordo quais são os órgãos estruturantes de uma unidade pastoral. Em primeiro lugar, a equipa presbiteral. Com a ajuda de 3 ordens religiosas, os marianos, os monfortinos e os jesuítas, com 2 equipas, e outros padres que não pertencendo ao nosso presbitério estão ao serviço da nossa diocese neste momento, foi possível constituir 17 equipas presbiterais, de 2, 3 e 4 padres, a maioria com o estatuto canónico de párocos in solidum, e algumas, 3, no modelo de párocos e vigários paroquiais. Um dos padres, por proposta da respectiva equipa presbiteral, foi nomeado pelo bispo diocesano moderador ou coordenador, conforme a figura canónica aplicável. Párocos in solidum. Esta expressão quer dizer padres que são solidários na missão, trabalham em conjunto, são corresponsáveis pela pastoral de todas as paróquias da unidade, podendo exercer o seu ministério em todas elas. Para efeitos civis e concordatários, foi nomeado um membro da equipa presbiteral para cada paróquia, como beneficiário efetivo e legal representante. A figura canónica dos párocos in solidum incentiva a viver em espírito fraterno e contribui para aprofundar o sentido de comunhão e corresponsabilidade eclesiais, que se há de estender depois aos irmãos e às irmãs das unidades pastorais, a começar por todos aqueles que colaboram mais de perto com a equipa presbiteral e, dessa maneira, alargando-se como fermento a levedar, digamos, toda a realidade eclesial, dando assim um novo rosto à missão evangelizadora da Igreja. No contexto desta equipa presbiteral, temos um moderador ou coordenador, que tem as funções que o seu nome indica: coordenar a equipa presbiteral para que seja um espaço de comunhão, de oração, de reflexão, ao serviço da missão comum. Também coordenar os órgãos de participação da unidade pastoral e representá-la. Promover a elaboração do programa pastoral da unidade e ter uma especial atenção às vocações, aos carismas e ministérios. Zelar também pelos registros paroquiais e pela conservação do património das comunidades. Um outro órgão importante, e que é um objetivo do nosso bispo para este ano, é que se constituam as equipas de coordenação pastoral. A Igreja existe para a missão. Não está centrada em si mesma. Não é o centro, ela existe para a missão. Neste sentido, sonhar os sonhos de Deus para hoje e para o seu povo, planear a saída em missão e programar a sua concretização é o primeiro ato missionário. Os locais adequados para esta dinâmica acontecer são os órgãos de participação e corresponsabilidade da unidade pastoral, nomeadamente a equipa de coordenação pastoral. A sua composição são os párocos in solidum, os diáconos, quando estivermos, o secretário, os religiosos, sempre que possível e recomendável, os membros eleitos e escolhidos para o efeito. As funções: cuidar da missão da Igreja na sua área geográfica e acolher os desafios e as inquietações dessa mesma realidade. E elaborar e coordenar o programa de ação da unidade. Depois há também uma comissão para os assuntos económicos. Ela é composta pelo moderador e dela fazem parte os membros da equipa presbiteral e um representante de cada conselho económico de cada paróquia. As funções: propor critérios para repartir as despesas comuns, estudar a viabilidade financeira dos projetos da unidade pastoral e promover, sempre que necessário, a angariação de fundos. Neste contexto, para dinamizar a unidade pastoral, há também a figura do secretário, que pode ajudar em muito à eficácia da organização conjunta. Pode ser nomeado, pode ser remunerado ou não, com as funções de apoio à unidade pastoral e às suas paróquias,
de suporte aos párocos nas formalidades processuais e administrativas e até assegurar algum atendimento, se para tanto for necessário, em articulação sempre com os párocos. Depois, as unidades pastorais articulam-se depois em vigararia. Há duas na nossa diocese que coincidem, mas as outras não. Então, neste contexto, a vigararia coordena, de facto, várias unidades pastorais. Tem um vigário forâneo, que é o responsável por ajudar a dar unidade a este espaço. E o que é que se pretende com este espaço mais alargado? Promover a colaboração entre as unidades pastorais, no que tem a ver com as dinâmicas comuns, sobretudo no campo da formação, e depois procurar a interação dos serviços e promover também o lugar de encontro entre aquilo que seja a proposta diocesana e a capacidade para interessar, mobilizar e apoiar esses projetos junto das comunidades locais. Portanto, tem um efeito intermédio de aproximação e de coordenação. O vigário forâneo é nomeado pelo bispo, após consulta aos padres e outros ministros, diáconos, quando os houver, que tenham um vínculo estável na vigararia. E a função dele é, como também óbvio, é coordenar a equipa vicarial dos padres e dos diáconos, quando os houver, e presidir às reuniões. Representar a vigararia nos órgãos de participação e corresponsabilidade da diocese. E depois acompanhar as unidades pastorais e promover a sua articulação de modo a criar comunhão e sinergias, sobretudo nas áreas da formação e da missão. E ao grupo de padres de cada vigararia se lhe deu o nome no projeto de colégio vicarial. É composto por todos os ministros ordenados, padres e no futuro também diáconos, que estão ao serviço daquela vigararia. Pode reunir as vezes que se julgar oportuno, uma por trimestre ou mais, conforme de facto for entendido ser o melhor. As funções é fundamentalmente um espaço de partilha, de reflexão, de oração, permite, nesta disponibilidade mais alargada, sem a pressão do dia-a-dia, trabalhar projetos novos de anúncio do Evangelho, de iniciação cristã, antecipar até soluções para dificuldades que começam a perceber naquela determinada zona, olhar para a questão da pastoral vocacional, para a formação dos agentes de pastoral. Mas não deve ficar só para aquela dimensão mais institucional e ligada ao Ministério Ordenado. Deve também abrir-se a outras formas de reflexão, incluindo todas as pessoas responsáveis pelos serviços e ministérios das unidades pastorais. Portanto, é também um espaço de participação laical e que deve ser organizado aqui com aqueles que são colaboradores mais próximos das unidades pastorais. Desta maneira, pode criar-se também um espaço novo. De alguma maneira, o que se pretende é que se gere vida e que esta vida possa alimentar os projetos e o sonho da missão que todos somos convidados a acalentar, porque o Senhor a todos nos envia, com todos conta e de todos precisa. Quis precisar e precisa porque nos deu os dons para trabalharmos na sua vinha, digamos, na messe. Então, destas breves linhas que fui apresentando sobre a estrutura base das unidades pastorais, depois se alguém quiser colocar alguma questão pode fazê-lo. Agora passava a palavra ao Padre Orlandino, que pertence também ao grupo de acompanhamento da implementação das unidades pastorais e que vai usar a palavra e depois seguirão outros. Então, boa noite para todos e para todas. Dei a esta minha breve apresentação o título Reforma das Estruturas e Conversão de Mentalidades. É algo que me preocupa neste momento na nossa diocese. Como ponto de partida, devemos estar atentos à possibilidade de fazer uma reforma ineficaz. Pode acontecer que mudamos as estruturas, baralhamos, fizemos unidades pastorais, reconfiguramos as vigararias, rodámos os padres,
mas corremos o risco de ficar tudo na mesma. Paralelamente a uma reforma das estruturas relativamente fácil de fazer, quando o bispo diocesano a assume plenamente, deverá corresponder uma mudança de mentalidades. Esta, muito mais difícil. Pedir a sacerdotes que trabalham há dezenas de anos numa determinada grelha, com uma determinada forma, a partir de um conjunto determinado de relações e a leigos, mais ou menos, muitas vezes menos empenhados, que configurem a sua forma de ser igreja, a sua forma de exercer o ministério, a sua forma de viver o batismo, não acontece de um momento para o outro. Se a reforma das Escrituras não implicar uma reforma de mentalidades, podemos ter as mesmas pessoas, as mesmas ideias, numa estrutura nova. E daqui a 10 anos não evoluímos nada. Os problemas continuam a ser os mesmos, ou mais graves, sobretudo mais concentrados, e continuamos a nada fazer sem o sacerdote e a missa por si celebrada, aplicada a tudo. Os desafios feitos a cada comunidade são os seguintes: como desenvolver atitudes sinodais numa igreja que ainda tem muito de clerical, em que nada se faz senão a partir do padre. Como desenvolver atitudes que deem corpo a uma igreja sinodal, na formação dos diversos ministérios e serviços na igreja onde está a dimensão sinodal. Felizmente, já temos alguns bons exemplos, sobretudo nos movimentos. A reforma das estruturas não é uma simples questão de método ou busca de um melhoramento de uma instituição, muito menos uma moda passageira. A reforma de estruturas, em alguns casos, implica a renovação daquilo que já existe, mas noutros casos poderá e deverá implicar o abandonar de estruturas que serviram num determinado tempo, foram muito úteis nesse mesmo tempo, que trouxeram muito bem, mas que hoje são um entrave à missão da Igreja no mundo. Há estruturas, hábitos, modos de fazer, palavras, expressões e ritos que muito ajudaram, mas que hoje impedem a transmissão da fé, ou porque não são significativas, ou porque não são lidas pelos destinatários e como significativas, e por vezes tornam-se contrárias àquilo que procuram apresentar. Neste processo, como já tem acontecido e esperamos que continue a acontecer, os leigos devem ter um papel importante. Perceber qual é o seu lugar. Uma participação clara e consciente na planificação, na tomada de decisões e na execução. Como e onde serem incorporados como parte do ser igreja, inclusivamente a nível da tomada de decisões. Esta é a pergunta que deve estar presente em todo o processo. A reforma das estruturas, que exige a conversão pastoral, só pode entender-se no sentido de que todos os elementos da igreja se sintam missionários. Antes de mais, que saiam de si para ir ao encontro do outro, dentro da unidade pastoral, na escuta, no acolhimento, não ficar fechado na sua capelinha, não ficar fechado na sua paróquia, mas perceber que há aqui algo mais que a unidade pastoral. É preciso cultivar uma atitude de saída, de abertura e de acolhimento. Vivemos ainda muito uma mentalidade de bairrismo, que pode ajudar a construir coisas boas, mas que pode fechar-nos num autocentrismo que não é nada evangélico. Esta conversão pastoral tem um sentido também de conversão sinodal. Caminhar juntos, em comunidade, com ministros ordenados ou não, mas todos batizados e com uma vocação única a partir do batismo. No fundo, trata-se de sentirmos que estamos a construir algo juntos, que todos sintam parte na construção da nova realidade que é proposta e com uma mentalidade mais evangélica. A resistência à mudança em qualquer instituição está sempre presente. Não indica necessariamente uma má vontade ou uma oposição àquilo que é proposto. O peso da tradição, os medos a aventurar-se em novas realidades e a falta de uma visão clara fazem com que não sejam suficientes os conceitos, por muito bem explicados que sejam,
não vão revestidos de uma atitude de aceitação interior pessoal de cada um, mas também comunitária. E, consequentemente, acabam por não funcionar. Devemos estar conscientes de tudo isto. Assumimos mentalmente como princípio a categoria da participação, da comunhão e sinodalidade a partir de uma radical igualdade batismal dos membros da Igreja. Pelo batismo, somos filhos de Deus. Não quero mais repetir isto. Corresponsáveis na construção desta Igreja. Contudo, por exemplo, na liturgia, e apesar de todas as reformas que o Concílio Vaticano II promoveu, ainda continuamos com muitos batizados que ouvem ou assistem à missa. Assim, aceitamos que o único protagonista na Eucaristia seja muitas vezes o presidente, dizemos mesmo o celebrante, quando celebrantes são todos. Logo, como ponto de partida, participar na liturgia é algo mais do que simplesmente estar presente, do que simplesmente assistir. Há toda uma preparação remota e no próprio ato da celebração, em cada um é chamado a participar ativamente. Tanto sacerdotes como leigos, muitas vezes transportamos o peso da tradição sem dar um dinamismo correto e sem fazer um autêntico trabalho em equipa, comunitário, sinodal, como povo de Deus. E a liturgia é apenas um exemplo. Isto não é novo, nem temos de desanimar pelos entraves que vamos encontrando a esta conversão pastoral. Antes, pelo contrário, porque é exigente, o nosso empenho deve ser maior. Esta reflexão é urgente para nos desinstalar e abrir caminhos inéditos, ser criativos e fiéis. Esta conversão pastoral que a nossa Diocese propõe é algo pioneiro, mas corre certos riscos de acabar em nada e perdermos uma oportunidade única de edificar não outra igreja, mas uma igreja em fidelidade ao Evangelho, à tradição, uma igreja para o nosso tempo. Que ajude os homens e mulheres do nosso tempo a descobrir a boa nova que é Jesus Cristo. É clara a necessidade de reforma, de mudança frente ao perigo de nos tornarmos capelinhas fechadas e estéreis. Perante a força que apenas quer conservar o já adquirido, a Igreja cresce e evolui sem perder o que já tem. Esta atenção permanente entre fidelidade à tradição e ao espírito criativo de saída deve orientar os próximos tempos da nossa Diocese. Discernir para distinguir certos elementos relativos e caducos para que permaneça o que é válido, vivo e permanente. E ao terminar esta minha breve apresentação, lanço o desafio a lermos ou relermos, quem já leu, mas vou encontrando muita gente que ainda não leu estes dois documentos. Antes de mais, primeiro documento do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que já apontava muitas daquelas linhas que depois o sínodo sobre a sinodalidade nos veio trazer, e também o documento documento final do sínodo que o Papa Francisco assumiu e entregou à Igreja. Portanto, um documento que simplesmente pegou nas conclusões do sínodo, como esse no documento final, e disse: assumo e entrego à Igreja para que agora seja vivido nas comunidades, seja aplicado nas comunidades. É isto que estamos a procurar fazer nesta fase de implementação das unidades pastorais. E agora chamo a Ruth, que vai fazer uma apresentação sobre a equipa coordenadora da Unidade Pastoral 5 das paróquias de Bajoca, Coimbrão, Monte Redondo e Souta Carpalhosa. Ruth, quando puderes, ativas o microfone. Ora, boa noite. Acho que já me estão a ouvir, não já? Então, na nossa unidade pastoral foi criada uma equipa coordenadora constituída por 2 a 3 pessoas de cada uma das paróquias. Então, a primeira proposta
desta equipa passou por lançar um desafio de caminho comum na nossa unidade pastoral. Então, elaborámos um pequeno guião com 4 temas que nos pareceram serem importantes, trabalhados em toda a unidade pastoral. Estes 4 temas que escolhemos foi o querer para quê, o ser paróquia, os desafios da catequese para a comunidade e a Eucaristia. Então, a proposta que nós fizemos, que vamos fazer às comunidades, é que estes temas sejam trabalhados por diversos grupos da unidade pastoral. Grupos que já existam, por um lado, conselhos económicos, comissões das capelas, grupos de catequistas, os grupos corais, os escoteiros, etc. Mas também vamos lançar o desafio a outros grupos para se formarem, pai da catequese do mesmo ano, grupos de amigos, de vizinhos, ou seja, podem ser elaborados outros grupos para trabalhar estes temas. O importante, de facto, é que se trabalhem estes 4 temas que consideramos serem fundamentais para as comunidades cristãs e sentimos que, de facto, estamos a fazer um trabalho em unidade pastoral. Este é um trabalho proposto por pessoas das comunidades para as comunidades. Fazer este caminho em unidade pastoral vai nos ajudar também a tomar mais consciência do que é ser membros de um corpo maior. E, portanto, somos um bocadinho aquilo que o Padre Orlando já dizia, somos cristãos na nossa capela, na nossa paróquia, na nossa unidade pastoral, na nossa diocese. Não queremos, de facto, estar fechados, cada um na sua capelinha, não é? E por isso somos um corpo muito maior e é isso que nos dá força e ânimo para caminhar. Somos então membros do corpo de Cristo, que é a Igreja, e de facto é isto que queremos fazer. Depois deste trabalho em pequenos grupos, haverá uma síntese paroquial e nesta fase, se nos parecer oportuno e também se o número de grupos formados da paróquia justificar, pensamos organizar uma assembleia paroquial. E depois o percurso passará ainda por uma assembleia da unidade pastoral, com a apresentação das sínteses dos trabalhos de grupo e o aprofundamento das propostas concretas, porque de facto o nosso objetivo é chegar aqui a algumas conclusões, tirar algumas consequências daquilo que podemos vir a fazer e a trabalhar em unidade pastoral. E lançámos este desafio às comunidades, porque acreditamos que, de facto, é a forma de todos poderem ter vez e voz na construção daquilo que são as nossas comunidades, mas depois também o que vai ser o trabalho e o futuro da nossa unidade pastoral. E, portanto, lançámos os desafios nas várias paróquias, nas várias comunidades, e vamos começar a trabalhar estes temas muito, muito em breve. Então, agora pode entrar o Ferraz. Boa noite a todos. Estou a ser ouvido? Estás? Ok. Sim. Boa noite a todos. Como percebemos, este é um caminho que irá trazer algumas exigências a todos nós, desde os padres aos leigos, ao próprio bispo, às estruturas da diocese. Será com certeza um caminho que não será todo feito ao mesmo ritmo em todas as comunidades. Somos convidados, no fundo, este grupo que está aqui e mais alguns que estarão mais envolvidos nas paróquias, seremos convidados, sobretudo, a ser como que fermento na massa, a ser agentes desta mudança. E o objetivo é simples e ao mesmo tempo complexo, que é fazer com que este movimento de sinodalidade tenha efeitos práticos nas nossas comunidades. Muitas das decisões, muitas das estruturas, muitas das dinâmicas locais, com certeza ainda iremos aprender como implementá-las, como decidir sobre elas e portanto, o que somos chamados basicamente é a entrar nesta onda
e a tentar que o efeito prático seja de facto visível. O primeiro passo desta ação, deste dinamismo, foi precisamente esta formação que fizemos todos e que nos ajudou a perceber um bocadinho melhor este conceito e também o que é que isto implica na forma como vivemos a fé e como devemos viver a nossa vida em igreja e em igreja local. O segundo passo será ajudarmos a preparar os encontros que vão acontecer agora em todas as unidades pastorais com o nosso Bispo diocesano e essa preparação basicamente será feita em 3 momentos. O primeiro somos chamados a promover uma reunião, um grupo ou mais grupos conforme o dinamismo e o tamanho das paróquias e das unidades paroquiais, para que nesse pequeno grupo se procure a resposta a 3 questões. Como vejo, como sonho a minha unidade pastoral? No fundo, partilharmos um bocadinho, depois de ouvirmos tudo isto e depois de percebermos também um bocadinho como é que este dinamismo está a acontecer na Igreja Universal, como é que nós sonhamos que a nossa unidade pastoral venha a ser. Esta é a primeira questão a que somos chamados a responder. Depois, uma segunda questão, nesse sentido, que passos é que podemos dar já? O que é possível fazer no imediato? Se olharmos na perspectiva deste primeiro ano pastoral, o que é que na nossa comunidade será possível fazer? Uma terceira questão é uma questão um bocadinho mais prática, mas que deverá também obter alguma resposta, que é sobre o nome da nossa unidade pastoral. Elas agora estão identificadas com um número e com uma das paróquias. É de desejar que cada uma delas tenha um nome, que pode ser o que tem agora ou poderá ser outro. Cada grupo fará essa reflexão e dará a sua opinião sobre esse assunto. No terceiro momento, depois desta reflexão neste pequeno grupo na paróquia, o grupo pode ser constituído em cada uma das paróquias por 3, 4, 5, 10 pessoas, o que acharem conveniente, ou pode ser também constituído por pessoas das várias paróquias da mesma unidade pastoral. Tenham algum tipo de relação de coordenação já pastoral ou até uma caminhada já de reflexão em conjunto, está tudo bem. E pode ser mais do que um grupo também a fazer esta reflexão. O que se pretende depois que façamos nós, os que estamos aqui mais envolvidos, é que recolhamos esses contributos que os grupos vão dar, as respostas que os grupos vão dar a estas questões, elaboremos uma síntese por cada unidade pastoral, não por cada paróquia já, mas por cada unidade pastoral, fazer uma síntese dessas respostas e depois enviar essa síntese ao Bispo diocesano para o e-mail gabinetebispo@leiriafatima.pt. Nós depois partilharemos estas informações num PDFzinho com esta esquematização para ser mais fácil depois revisitarmos este conteúdo e após esse envio, o Bispo tomará em conta esses documentos que vai receber, essas sínteses que vai receber, em ordem à intervenção que irá fazer, personalizada, digamos assim, em cada uma das unidades pastorais. O modelo destes encontros já está definido, ele não será sempre igual em todo o lado, e é também um convite que é feito às unidades pastorais que decidam quem acham que é lógico que participe nestes encontros, algumas pessoas por convite, em alguma parte do encontro uma assembleia mais alargada. Isso ficará depois ao critério de cada unidade pastoral, mas a proposta que está a ser feita é que este encontro comece por volta das 17 horas, das 5 da tarde, numa reunião do Bispo com a equipa presbiteral, com os padres da unidade pastoral. Pelas 19 horas, uma celebração já com os padres e com os representantes das paróquias da unidade pastoral, e depois da celebração, pelas 20 horas, um jantar de convívio entre todos. Depois do jantar, pelas 21, um encontro para partilha da reflexão que foi feita nos grupos, a intervenção do Sr. Bispo e um diálogo no fim entre todos.
Depois de cada um destes encontros, em cada uma das unidades pastorais, o Bispo reunirá com as equipas presbiterais de cada vigararia, na tentativa depois de recolher ou de tomar algum tipo de iniciativa mais concreta em relação ao trabalho que foi feito, à discussão que foi feita e algumas conclusões a que se chegou. O agendamento destas visitas a cada unidade pastoral já está praticamente definido. Então, a unidade 2 Marrazes já fez este encontro, tinha um processo de reflexão um bocadinho já mais adiantado, tal como a unidade 12 de Orém, que vai fazer o seu encontro já nesta quarta-feira, dia 3, e é um modelo também um bocadinho diferente, será um encontro só às 21 horas entre a equipa de coordenação. Falta agendar ainda a reunião para as unidades 10 Caxarias e 11 Freixenda, mas todas as outras estão já calendarizadas. E serão então no dia 23 de janeiro, sexta-feira, às 5 da tarde, a unidade 14 de Polge. No dia 29 de janeiro, quinta-feira, às 18h30, uma hora um bocadinho diferente, a unidade 13 de Fátima. No dia 30 de janeiro, sexta-feira, às 5, a unidade 16, Alves Barrota. No dia 4 de fevereiro, quarta-feira, às 17, a unidade 15, Porto de Mós. No dia 6 de fevereiro, sexta-feira, às 5 da tarde, a unidade 17, Batalha. No dia 10 de fevereiro, terça-feira, às 5 também, a unidade 5, Monte Redondo. No dia 11 de fevereiro, quarta-feira, às 5, a unidade 4, Monte Real. No dia 12 de fevereiro, quinta-feira, às 5, a unidade 6, Milagres. No dia 13 de fevereiro, sexta-feira, às 17 também, a unidade 1, Pousos. No dia 10 de março, terça-feira, às 5, a unidade 9, Caranguejeira. No dia 11 de março, quarta-feira, às 5, a unidade 8, Albergaria dos 12. No dia 12 de março, quinta-feira, às 5, a unidade 7, Colmeias. E no dia 28 de março, será um sábado, às 9h30 da manhã, também num esquema um bocadinho diferente, a unidade 3, Marinha Grande, que está num processo também um bocadinho diferente das restantes de consolidação. Portanto, este é o trabalho agora que nos é pedido, que ajudemos a preparar estes encontros do Bispo nas unidades, com o Bispo em cada uma das unidades pastorais, e esperamos que daqui comecem a surgir alguns frutos mais concretos. É o que todos nós, no fundo, esperamos um bocadinho neste caminho, é que, além da teoria, se vão concretizando algumas dos reflexos, no fundo, deste novo modo, que não é um novo, já vimos, que é um modo antigo de ser igreja, em que todos somos chamados a colaborar, em que todos somos chamados a dar o nosso contributo. Eu, como disse, preparei um PDFzinho desta calendarização e deste esquema para as reuniões que vos falei agora. Ele será, não sei se ainda será possível colocá-lo aqui na conversa. Eu, como não tenho privilégio de administrador, não conseguirei fazê-lo. Mas se, entretanto, alguém conseguir, ele será colocado. Se não, amanhã, com certeza, será enviado depois para o vosso e-mail, tal como foi enviado o convite para esta reunião. Obrigado por todos. Fernando, será enviado amanhã por e-mail, até porque algumas pessoas não estão aqui a participar, então segue por e-mail depois para toda a gente que estava inscrita e que depois irá escutar esta apresentação offline. Ok. Uma boa noite mais uma vez a todas e a todos. Espero que não tenham dado por mal empregue esta tarde, em que partilhamos, embora à distância, mas também com a vantagem de, com o frio que está, termos ficado em casa, mais sentados e a poder concentrar-nos naquilo que foi partilhado. É uma realidade, como veem, que está a caminhar. Não há muito que fazer, graças a Deus, porque quer dizer que não vamos amanhã para o desemprego, mas também significa que todos precisamos de estar empenhados nisso. E que é importante
que esta mensagem que vai passando, e estas pessoas que colaboraram, temos tido, não sei hoje quantas pessoas estão participando, mas de qualquer forma é um grupo interessante de pessoas que representam as unidades pastorais e as paróquias, e isso é deste modo que vamos caminhando. Temos caminho a fazer. Nunca se disse que isto ia ser feito de um momento para o outro. Hoje isto saiu aqui tantas vezes, mas o que interessa, o facto de estarmos aqui ligados pelas tecnologias de hoje, que nos tornam isto possível. Não seria possível fazer um encontro com tanta gente nesta situação, portanto, mas é possível organizar assim a nossa vida. Isto certamente é também uma sugestão para o futuro, para muitas das nossas atividades e, sobretudo, para podermos contar com todos, cada um a seu modo, mas para fazermos de caminho em conjunto. Esse é o nosso compromisso do ponto de vista organizativo, mas deve ser posto à nossa mente e ao nosso coração como um caminho, sobretudo, de conversão pessoal. Como já foi dito hoje de diversas formas aqui. E que nós sejamos capazes de, em cada dia, encontrar um momento da nossa vida para nos encontrarmos com o Senhor destas coisas todas. Com escutar o Espírito que vem até nós, para que possamos realmente ser capazes de viver e de colocar ao serviço do projeto da Igreja aquilo que Deus dá, os dons que dá a cada um de nós. Muito obrigado a todos aqueles que organizaram estes encontros, particularmente o Dr. Fernando Perpétua, Padre Armindo, e hoje os intervenientes de hoje, a Ruth, o Luís e o Padre Orlandino, e dos outros que por detrás tornaram isto possível, e particularmente o Paulo Adriano, que monta toda esta estrutura e assiste por trás dos bastidores, mas com eficiência. A todos, muito, muito obrigado. E pedimos a bênção do Senhor, invocando também a nossa Mãe Maria, Mãe da Igreja, que ela nos ensine como ser servos e servas do Senhor para realizar a sua presença no meio de nós, e ela que nos trouxe Jesus nos ensina também a levá-lo ao mundo, a começar pelas nossas comunidades, pelas nossas unidades pastorais e a nossa diocese. Então, pedimos a Nossa Senhora que nos acompanhe com a oração que o anjo lhe dirigiu e em que nós também nos inserimos, pedindo a sua proteção e o seu acompanhamento e inspiração para o trabalho de igreja que estamos a fazer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E demos graças a Deus por este momento que vivemos, e dando-lhe glória e pedindo que Ele nos acompanhe sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, bom descanso e até amanhã e até ao próximo encontro, se Deus quiser.